Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique, sou seu apresentador. Agora, pessoal, por que a visita do Putin à China está preocupando tanto o Ocidente? Qual que é o medo deles? O que eles têm tanta preocupação? Se vocês querem entender do movimento geopolítico e econômico, segue o nosso canal, curte, comente, compartilhe. E agora, pessoal, bora pro vídeo, vamos entender o porquê de tanto temor, o porquê de tanta tremedeira do Ocidente, literalmente. Vamos lá, pessoal. Pessoal, Putin visitou hoje o Xi Jinping na China, ao qual foi a primeira visita dele ao empossar novamente no cargo a um país estrangeiro, que é o seu afiliado, seu parceiro econômico, Xi Jinping, presidente da China. Agora, mas por que esses movimentos, geralmente visita chefe de estado, tal, é algo normal, algo rotineiro? Agora, por que está preocupando tanto o Ocidente? Só para vocês terem uma noção, eu já fiz até um vídeo falando da desdolarização. Só as relações, as tratativas comerciais entre China e Rússia, já totalmente fora do dólar, foram 240 bilhões considerados em dólares, ou seja, uma movimentação financeira gigantesca. Os laços entre Putin e Xi Jinping estão cada vez mais estreitos. Agora, por que isso ocorre? Com as sanções do Ocidente para com a Rússia, inclusive para com a China, cada vez ficando uma guerra comercial cada vez mais acentuada. A prova disso foi a nova ordem do Biden de taxar os carros elétricos que vão da China para os Estados Unidos em simplesmente 100%. Então, ou seja, o imposto do carro elétrico chinês aumentou 100% para proteger a sua indústria. Ou seja, o livre comércio não existe. Essa é a verdade. Eles pregam livre comércio para aqueles que eles querem adquirir produtos, para aqueles que eles querem vender. Agora, quando é para proteger a sua indústria, pessoal, livre comércio não existe. Essa é a verdade. O protecionismo americano não tem igual. Agora vamos lá, pessoal. Se vocês concordam com isso ou não, deixa aqui no comentário. Um assunto interessante também. Com essas relações cada vez mais acentuadas entre esses dois países, Rússia e China, com as sanções elaboradas pelo Ocidente, está tendo o efeito bumerangue. O que seria o efeito bumerangue? Quanto mais você pune, quanto mais você tenta travar a economia da Rússia e de outros países como Irã, Coreia do Norte e a própria China, mais eles estão tendo válvula de escape, mais eles estão crescendo. A prova disso é a Rússia. A Rússia, pessoal, ela foi taxada em mais de 17 mil sanções. A Rússia está crescendo economicamente. A Rússia, hegemonia geopoliticamente, economicamente, a Rússia nunca esteve tão bem. Está crescendo mais do que os países europeus, que inclusive estão ficando em crise financeira. Ou seja, cadê as sanções? O que elas impuseram contra a Rússia? Absolutamente nada. E o Ocidente como um todo vai ficando em pânico, porque eles estão vendo esse tigre asiático que se chama China abocanhando todos os outros países, economicamente falando. Eles estão se tornando o topo da cadeia alimentar. E os Estados Unidos está ficando apavorado, pois nada está impedindo o crescimento da China, por mais que eles tentem, só está fazendo com que eles aumentem o crescimento cada vez mais. Agora, uma prova disso, pessoal, é a própria Rússia com a Ucrânia. Por quê? Em março de 2022, a guerra começou ali, o conflito entre esses dois países, em meados de fevereiro. Agora eu não me recordo a data, mas em meados de fevereiro de 2022. Com o início do conflito, eles tiveram um problema do seguinte, que entre vamos fazer acordo ou não. Para as mídias ocidentais, pessoal, colocou como se a Rússia, logo depois do cerco que eles fizeram ali em Kiev, que a Ucrânia conseguiu repelir, que a Ucrânia conseguiu tirar todos os soldados dali. Eles até lutaram bravamente e estão lutando bravamente até hoje. Porém, em março eles fizeram um acordo entre a cúpula da Ucrânia com a cúpula da Rússia, ao qual eles não fariam parte da OTAN,
teria uma desmilitarização das suas forças militares e o que as tropas russas iriam se retirar de Kiev. Fato este que ocorreu. Porém, veio na jogada Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e os países ocidentais, dizendo para a Ucrânia o quê? Não faça isso, porque nós vamos ajudar você cada vez mais. Nós vamos te dar armas e isso você vai enfraquecer a Rússia. Ninguém imaginava que a Rússia daria a volta por cima, como foi o caso. Quando a gente vê hoje do futuro para o passado, você vê que não tem como você prever essas ações que foram tomadas e esse crescimento que a Rússia teve. Agora, com isso, inclusive, de acordo com o próprio presidente Putin, foi assinado esse acordo ao qual eles não fariam parte. Fato esse que Zelensky rasgou e jogou fora. Agora, será que já não era para ter acabado essa guerra 2 anos atrás? Há mais de 2 anos estamos tendo um conflito. Ou quantas vidas já foram perdidas? Para quê? Qual que é o fundamento disso? Porque só está deixando a parte armamentista dos Estados Unidos melhor. Por mais que eles estejam desesperados, porque como a Rússia deu todas essas voltas por cima, esse tratado que eles afirmaram que a Rússia ia perder influência e enfraquecer o poderio bélico da Rússia, consequentemente eles não só iriam sair da Ucrânia, mas como devolver a Crimeia que foi tomada em 2014, fato este que não ocorreu. Só está beneficiando a parte armamentista dos Estados Unidos e de outros países que estão fornecendo para eles. Fato lamentável, pois as vidas ucranianas estão sendo perdidas por uma guerra praticamente perdida, que não vai ter como eles ganharem. Prova disso estamos vendo na Europa. O Blinken, na visita que teve à Ucrânia, pediu para o Zelensky tentar segurar a cidade de Kharkiv pelo menos até as eleições do Biden. Então, peraí. Até que ponto que pode segurar então até as eleições e depois que passar a eleição não tem problema? Então, e o valor da vida? Como é que fica? Pois nós não estamos aqui falando em prol da Rússia ou em prol do Ocidente. Ou um ou contra o outro. Pessoal, na geopolítica não tem bonzinho. Tem interesses financeiros. Os interesses do Ocidente é enfraquecer a China, enfraquecer a Rússia cada vez mais. Por isso o temor deles, o desespero deles, para ser bem franco. Pois eles estão vendo as relações desses dois países cada vez mais forte. Putin fez uma visita a uma faculdade da China que ela faz a parte tecnológica principalmente na parte de defesa. Então, ou seja, eles estão trocando tecnologias, eles estão trocando informações e a China vende os seus automóveis lá, que as indústrias americanas do Ocidente saíram da China, da Rússia, perdão, e a Rússia vende o seu gás, vende o seu petróleo e outros minerais e recursos naturais que ele tem. Para você ter uma noção, como a gente comentou da Ucrânia, há mais de 2 anos já era para ter acabado o conflito. Você sabia que a Ucrânia é produtora de 10 a 15% de toda a parte de grãos do mundo? Então, ou seja, hoje você está pagando mais caro no alimento é por causa da guerra da Ucrânia. Além da parte econômica ter sido afetada dos países, afeta a vida. Fora de tudo, a vida que tem que ser prevalecida acima de tudo. Então, ou seja, já era para esse conflito ter acabado, já não era para ter tantas mortes, já até mesmo favorecia o Ocidente, se você for parar para ver. Porque à medida que eles tomaram essa ação, lembra do efeito bumerangue? Prejudicou quem? O Ocidente. O Ocidente está cada vez mais desvalorizado, está ficando em descrédito, está perdendo hegemonia na África, está perdendo a Ásia, está perdendo a Europa. Então, ou seja, essa guerra é fundamental para manter o Biden, os políticos europeus no poder. Pois se ela acabar, que tudo vai, é só uma questão de tempo, pessoal. Quem acredita ainda numa vitória da Ucrânia, me desculpe a sinceridade, mas é acreditar em coelhinho da Páscoa. Pois não tem como.
Eles estão lutando bravamente, mas não tem recursos, não tem homens suficientes para combater uma máquina de guerra como uma Rússia, como os Estados Unidos. Agora, a questão é, pessoal, que ali eles estão sendo bucha de canhão. E cada dia que passa que a Rússia mantém o poder e vai tomando as cidades, mais ucraniano morre e mais desvalorizado ficam os políticos que ajudaram eles a manter eles ali no conflito, nesta batalha infundada. Então, ou seja, se a Ucrânia perde logo, os políticos que apoiaram, como Olaf Scholz na Alemanha, o próprio Macron na França, Estados Unidos, o Biden, eles vão perder tanto poder que provavelmente vão perder a eleição. Então o desespero deles é sabendo que enquanto a Ucrânia sobreviver, eles estarão no poder, pelo menos a curto período. Vamos ver as eleições americanas nesse ano. Mas, por enquanto, eles estão desesperados porque essa aliança entre Rússia e China vai ficando cada vez mais forte, esses países vão se fortificando, vai driblando as sanções e eles, o Ocidente, vai ficando de muleta, daqui a pouco vai ficar internado e sabe-se lá o que vai acontecer, pois está perdendo a sua influência, está perdendo geopoliticamente e economicamente. Pessoal, se vocês gostam de geopolítica, da parte econômica, querem entender mais um pouco sobre isso, curte o nosso canal. Não se esqueçam de curtir, pessoal. A gente tá vendo aqui várias visualizações, o pessoal tá esquecendo da curtida. Dá curtida aí que você ajuda o canal. Comente aqui embaixo, ajuda o canal a crescer também. E se inscreva em nosso canal para esse e muitos mais vídeos, segundas, quartas e sextas. A prova disso, pessoal, rapidinho, uma coisa que eu lembrei. Para quem gosta de defender um lado ou outro, estudem. Pois somente vocês vendo realmente ali os fatos, fazendo uma análise coerente, é que vocês vão ver que não tem bonzinho na geopolítica. Não existe bom e mal, ambos são interesses. Uma prova disso é na África, ali no Mali. A França ficou lá mais de 5 décadas, não é 5 dias, 50 anos. Continuava o terrorismo e a África cada vez mais pobre. Com a chegada da Rússia ali, os grupos terroristas que ali estavam estão sendo dizimados. Está começando a ter novas obras ali. Então é aquele caso, bom para um lado e outro lado vem a Rússia e faz a mesma coisa. Então, pessoal, é o mundo da geopolítica, é um mundo cruel. Não é um mundo ao qual você deve defender e colocar sua mão no fogo, pois você vai ficar queimado. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Abraço!